Vamos lá então, pessoal. A segunda parte da nossa conversa de hoje. Deixa eu compartilhar aqui o slide. Nós acabamos de falar sobre as características da norma jurídica. Beleza. Agora vamos continuar. Vamos Professor, adentrar nas classificações. professor, Oi. estão pedindo a senha da sala. E como é que eu vejo isso, Cristiano? Para mim eu entrei direto pelo celular. Pelo link que eu passei, né? Sim. Tá, calma aí. Deixa eu ver se aqui. Ó, password 8. Você consegue Tá. anotar aí? Sim. 8, agora minúsculo, tá? I Tá. de igreja, H de hora, Tá. Y de sabe lá o que, U de uva e G de gato maiúsculo, G maiúsculo. Tá. Já 8 passei para ele. IHYUG. Tá, já passei. Obrigado. Imagina, de nada. Vamos lá. Classificação da norma jurídica. E aqui nós temos classificações extremamente simples. Algumas coisas são bastante óbvias, outras um pouco mais chatinhas, mas nada absurdo. A parte mais complicada já passou desse conteúdo. Primeira classificação diz respeito à entidade federativa. Essa norma, ela é criada pela União, ela é feita lá em Brasília, pelo Congresso Nacional, por exemplo. Ela é feita no Estado, pela Assembleia Legislativa, ou ela é feita pela Câmara dos Vereadores? Essa é a análise que a gente faz. A norma, ela pode ser uma norma só local, e aí a gente vai chamar ela de municipal. É aquela norma que vale só para aquele município. Mas eu tenho norma jurídica que é estadual, e ela diz respeito somente àquele estado. Uma norma estadual do Paraná vai produzir os seus efeitos somente no Paraná. E jamais, por exemplo, em São Paulo, Santa Catarina. E as normas federais são aquelas normas produzidas pelo Legislativo Federal ou por um ente federal que vai ter aplicação em todo o território nacional. Então, a norma federal se aplica no Brasil, a norma estadual no respectivo estado e a norma municipal no respectivo município. Nós temos essa diferença entre nessa primeira classificação, quanto à entidade federativa que criou a norma. Próxima classificação, também uma classificação tranquila, que é a forma da produção, né, a maneira como a norma foi produzida. Nesse caso, a norma pode ser legislativa. Vocês estão me ouvindo bem? Que veio um aviso de problema de internet. Estão me ouvindo bem? Beleza. Ok. Quanto às fontes ou forma de sua produção, a norma pode ser legislativa. Quando que ela será legislativa? Se ela foi criada pelo Poder Legislativo. Se é o Poder Legislativo que cria a norma, ela é legislativa. E aqui não importa se é o Legislativo municipal, estadual ou federal. Sendo o Legislativo o ente criador, a norma é legislativa. Segundo, consuetudinária ou costumeira. Aqui a gente está falando dos costumes como norma jurídica. Nós vimos que costume é fonte do direito, né? E o que acontece aqui? Os costumes são criados pela sociedade, por meio da adesão ao comportamento e a sua reiteração, a sua repetição. Então, se é uma norma criada pela sociedade, através de uma tradição, de uma coisa que a sociedade entende adequada, eu tenho uma norma costumeira. Então, o costume é uma norma costumeira. Jurisprudencial são as normas criadas pelo judiciário. Então, quando o judiciário pacifica um entendimento, a gente já viu que é jurisprudência, nós temos uma norma jurisprudencial. Sempre que a norma é produzida pelo Poder Judiciário, ela é jurisprudencial. Doutrinária ou científica. Aqui nós temos lembra que a gente falou que a doutrina é fonte do direito? Nessa situação. Os juristas, os cientistas do direito, que criam essa fonte ou essa norma doutrinária ou científica. A gente está falando da interpretação da norma. E, por fim, as normas negociais, que são as normas contidas em contratos. Então, as partes, ao firmar contratos, elas colocam regras nesses contratos. E, ao colocar regras nesses contratos,
elas estão estabelecendo algum tipo de norma, porque são ali parâmetros que devem ser observados por todas as pessoas que estiverem envolvidas nesse contrato, nessa relação jurídica contratual. Então, aqui acaba sendo bastante simples. Se é o legislativo que cria a norma legislativa. Se é a população, a sociedade que cria a norma por repetição e adesão, ela é costumeira. Se é criada no judiciário, é jurisprudencial. Se é criada pelo jurista, pelos cientistas do direito, doutrinária. E se ela é fruto de um contrato, negocial. Tá? Qualquer coisa você vai me parando aí, me avisa. Se ficar alguma dúvida em alguma parte, né? Agora, quanto à imperatividade, ou seja, quanto à obrigatoriedade. Quando a gente pensa na imperatividade da norma, existem dois tipos, cogente ou dispositiva. As cogentes podem ser chamadas de ordem pública. Exemplo não, né? O que é cogente? O que é uma norma cogente? Norma cogente é a norma obrigatória. É aquela que eu não tenho liberdade para agir. A norma prevê um comportamento e eu só posso cumprir aquele comportamento. Quando a gente viu norma positiva, lá atrás, norma positiva, negativa e permissiva, a norma positiva e a norma negativa, ela é cogente. Porque eu tenho que agir daquela maneira, eu não tenho liberdade de atuação, eu só posso agir daquele jeito. Então a gente está diante de norma cogente. Não sei se você estudou isso em direito civil. Você foi até onde em direito civil? Você sabe me dizer? Onde você parou o seu estudo de direito civil? Os vícios dos negócios, professor, jurídico. Vício dos negócios jurídicos? Isso. Vício dos negócios, ótimo. Se vocês estudaram vícios do negócio jurídico, todos aqueles vícios são causa de anulabilidade. É o artigo 171, inciso 2. O negócio jurídico realizado sob erro, dolo, coação, fraude contra credores, ele é anulável, é sanção invalidativa. Vocês perceberam um exemplo que a gente está trabalhando agora. Mas provavelmente vocês não chegaram em prescrição e decadência, né? São prazos previstos pela lei em que a pessoa poderá exercer um direito. A prescrição é uma norma cogente. Eu tenho ali o prazo fixado pela lei e não tem como criar um outro prazo. Eu sou obrigado a seguir o que está na lei. Então, norma cogente é aquela norma em que eu não tenho saída. Eu vou ter que seguir do jeito que ela está falando. Já a norma dispositiva é a norma permissiva. É aquela que me dá liberdade de atuação. Eu não preciso fazer exatamente de um jeito só. Eu tenho escolhas. Quando a gente citou aquele exemplo do regime de casamento, as pessoas têm liberdade, os noivos, para escolher o regime de casamento que eles quiserem. Isso é uma norma permissiva, uma norma dispositiva. Agora, se a pessoa que for casar tem mais de 70 anos, ela é obrigada a casar pelo regime de separação. Isso é uma norma cogente. Ela não tem outra saída. Será obrigatoriamente o regime de separação. Então, muita atenção nesse aspecto. Mas acaba sendo, imagino eu, algo bastante tranquilo. Se você não está entendendo, me avisa, tá bom? Próxima classificação. Quanto à natureza ou conteúdo do que se ordena. Pessoal, presta muita atenção no tio. Aqui são palavras diferentes para a mesma classificação que nós já estudamos. Que daí a gente pega obras diferentes para montar e aí cada autor vai trabalhar e utilizar um termo. E é importante que você conheça os sinônimos. Essa norma preceptiva é a mesma norma positiva que nós vimos lá atrás. Quando que a norma pode ser chamada de preceptiva? Quando ela determina as coisas como elas devem acontecer. É igualzinho a norma positiva que a gente viu no início desse assunto, na semana passada. Norma proibitiva é a mesma coisa que a norma negativa. Quando ela diz o que não pode acontecer, quando ela proíbe. Norma permissiva. Aí permissiva, o nome que a gente viu era norma permissiva mesmo. Então, permissiva é aquela que permite, que dá opção. E supletiva? Isso não tinha. Norma supletiva é aquela norma que aparece para suprir uma lacuna. A gente estudou lacuna.
E nós vimos que, salvo engano, o artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ele diz que, na ausência de norma, o juiz vai aplicar princípios gerais do direito, costumes e também a analogia. Isso é uma norma supletiva. Norma supletiva é aquela verificada na inexistência de uma regra específica. Eu tenho ali uma lacuna, então eu preciso dar um jeito de resolver. Então, tudo isso a gente já viu, mas agora ele nos é apresentado de uma nomenclatura diferente. Mas nós já vimos isso. Próxima classificação que nós temos é quanto à natureza das disposições. As normas elas podem ser substantivas ou podem ser adjetivas, e essa é a nossa penúltima classificação. O que é uma norma substantiva? Anote. Anote norma substantiva. Estamos chegando no fim. Definem, norma substantiva, definem e regulam relações jurídicas. Normas substantivas definem e regulam relações jurídicas, vírgula, impõem deveres. Definem e regulam relações jurídicas, vírgula, impõem deveres. Uma maneira fácil de você entender as normas substantivas é normas de direito material. Sempre que for uma norma de direito material, e a gente já viu isso, né? É uma norma substantiva. Então, tudo que tem no Código Civil, no Código Penal, é norma de direito material. Porque é direito material, é norma substantiva. Tá? Adjetiva, anota. O que é norma adjetiva? Regulam o modo ou a forma de efetivar as relações jurídicas. Regulam o modo ou a forma de efetivar as relações jurídicas ou de fazer valer os direitos ameaçados ou violados. Ou de fazer valer os direitos ameaçados ou violados. Então, inteira regulam o modo ou a forma de efetivar as relações jurídicas ou de fazer valer os direitos ameaçados ou violados. As normas adjetivas são as normas de direito processual, porque elas estabelecem como alcançar o direito, né? O instrumento. O processo é o meio para atingir o direito material. Norma adjetiva é a norma que estabelece o caminho para se conquistar o direito desejado. Por isso que é a norma processual. Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, norma adjetiva. Lembrando a diferença, né? O direito material e as normas substantivas, elas vão prever direitos e obrigações, né? Vão regulamentar ou regular as relações jurídicas. Vão falar sobre contratos, sobre negócio jurídico, sobre responsabilidade civil, se for direito civil, né? Família, vão falar sobre sucessão, vão falar sobre empresas. Isso é basicamente o que o direito civil trata. E tem também obrigações e direitos reais, as áreas do direito civil. Agora, o Código de Processo Civil vem e fala, olha, tudo bem, o Código Civil diz que você tem direito a uma indenização. Só que se a pessoa não te paga, é o processo que vai te dar essa indenização. Então, a norma processual é o caminho, é o meio, é o instrumento para eu atingir o direito previsto na norma material. Pegando essa nomenclatura, a norma adjetiva é o caminho, é o instrumento para eu alcançar a norma substantiva. Então, o direito civil, direito material, norma substantiva prevê que eu tenho direito à adoção. Eu posso adotar alguém. Mas eu quero adotar. O que eu faço? É só chegar na porta do conselho tutelar e falar, quero adotar. Eu saio de lá com uma criança? Não. A norma material, ela não é autossuficiente. Então, eu preciso da norma adjetiva, que é a norma processual, para me mostrar como que eu me habilito em um processo de adoção, como que eu dou entrada a um processo de adoção, para ao final dele
se tudo der certo, eu sair de lá com um filho. Né? Então, uma está totalmente relacionada com a outra. Uma norma conversa com a outra, porque uma efetiva a outra. A norma adjetiva, ela confere efetividade para a norma substantiva. O direito processual torna eficaz, efetivo o direito material. Tudo bem? Entendeu, Márcio? Vamos lá. Beleza. Última classificação, quanto à sistematização. Nós temos as normas esparsas ou extravagantes, codificadas e consolidadas. Poderíamos colocar uma quarta classificação, que seriam as normas alienígenas. Caso você queira inserir aí, coloque uma quarta classificação, que são as normas alienígenas. Normas alienígenas são as normas estrangeiras. Então, tratados internacionais que produzam efeitos no Brasil são normas estrangeiras, internacionais ou alienígenas. Tá bom? Agora, focando aqui naquilo que está no seu material. Norma esparsa ou extravagante. Anote, são aquelas editadas isoladamente. São aquelas editadas isoladamente. Então, aquelas editadas isoladamente. Então, pessoal, as normas esparsas ou extravagantes é aquele monte de lei menor que a gente tem no final do vade-mecum, sabe? Então, a lei de locação é uma norma esparsa, a lei dos juizados especiais é uma norma esparsa, a lei do habeas data, você viu inconstitucional, é uma norma esparsa, lei do mandado de segurança, lei do mandado de injunção. Nós temos muitas leis esparsas, que são essas leis espalhadas, que nós temos aos montes e que todo dia saem leis novas. Costumam ser leis menores e que regulamentam coisas específicas. Então, a lei do mandado de segurança vai tratar só do mandado de segurança, a lei da locação vai falar só sobre a relação locatícia, a lei de recuperação judicial e falência, que você vai estudar em empresarial, vai falar só sobre recuperação judicial e falência, enfim, são normas isoladas, só para tratar assuntos específicos. E aí é um monte de lei que nós temos. Agora, e as normas codificadas? Anote o que é uma norma codificada. Norma codificada. Constituem um corpo orgânico. Constituem um corpo orgânico de normas sobre determinado ramo do direito. Constituem um corpo orgânico de normas sobre determinado ramo do direito. Pessoal, norma codificada são os códigos. Por quê? Porque o Código Civil é um conjunto unificado de regras sobre direito civil. Tem tudo lá sobre direito civil? Não, mas tem a maior parte. Tem boa parte do direito civil dentro do Código Civil. Então, quando eu tenho um conjunto de muitas normas sobre um mesmo ramo do direito, eu tenho a norma codificada. Então, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, todos os códigos que nós temos, que tem o nome código, é norma codificada. E até mesmo a Constituição Federal é uma norma codificada. Por mais que a gente não possa chamar a Constituição de código, ela é a Constituição, ela é mais do que um código. Mas Constituição, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Penal, normas codificadas. A última, normas consolidadas. Normas consolidadas representam a união de leis esparsas, e
vigentes representam a reunião de leis esparsas e vigentes sobre determinado assunto. Exemplo que nós temos sobre determinado assunto, tá? Representam a união de leis esparsas e vigentes sobre determinado assunto. Exemplo que nós temos sobre norma consolidada, a CLT. A CLT se chama Consolidação das Leis do Trabalho. Um esclarecimento que você deve ter pensado aí. Por que a CLT é uma norma consolidada e não codificada, como é o caso do Código Civil, como é o caso do Código Penal? Porque é o seguinte, João. Quando o Código Civil foi criado, ele, a partir do zero, se estabeleceu uma redação completa. O Código Civil ele foi criado do início ao fim ao mesmo tempo e inaugurou uma realidade civil, regulamentou o direito civil de uma vez só. A CLT não. Quando a CLT foi produzida por Vargas, lá na primeira metade do século XX, haviam várias leis trabalhistas esparsas, na primeira classificação que nós vimos. Várias leis trabalhistas espalhadas e isoladas. Como que a CLT nasce? Vargas, ele não criou uma norma trabalhista do zero. Ele pegou todas essas leis trabalhistas válidas que estavam espalhadas e juntou tudo num corpo só. Consolidou. Por isso que a CLT é consolidada. Por isso que muitos, talvez você já possa ter ouvido falar, que a CLT é uma colcha de retalhos. Por quê? Porque ela representou, pelo menos no momento da sua formação, a reunião de várias normas, praticamente de todas as normas trabalhistas isoladas que existiam naquele momento, que existiam naquele período. Então, ela não nasceu do zero, como aconteceu com o Código Penal, Código Civil, Código de Processo. Ela simplesmente surgiu juntando normas já existentes e só organizando isso. Por isso que ela é uma norma consolidada. Lembra que eu coloquei para você no conceito? É a reunião de normas esparsas vigentes, ou seja, que produziam efeitos naquele momento, já estavam ali produzindo efeitos. Então, essa é a diferença entre uma norma consolidada para uma norma codificada. Pessoal, algumas informações importantes que nós precisamos fazer em relação à finalização do nosso semestre. Primeira coisa, é importante, claro, que fazer uso daquilo que a Fabíola comentou com vocês. Vocês começaram o curso de Direito e já levaram uma paulada, né? Assim como todos nós. Fomos surpreendidos por uma excepcionalidade e ela vai acabar. É uma questão de tempo, ela vai terminar. A gente espera de verdade que vocês possam continuar mesmo, porque a gente conseguiu, pelo menos agora, mais no final, termos as nossas reuniões e as aulas. De todo o nosso conteúdo, ficou faltando uma matéria. Essa matéria, obviamente, não vai cair na prova. A prova é semana que vem. Mas eu vou montar o material dessa matéria, enviarei ao Cristiano, e além disso, eu também gravarei um vídeo, uma videoaula sobre esse conteúdo que ficou faltando. E aí, assim, o interesse do aprendizado é seu. O link do vídeo vai ser disponibilizado para você. Se você quiser assistir, fica à vontade, você vai aprender. Tendo alguma dúvida sobre essa matéria, a aula não vai ser ao vivo, me manda mensagem. Eu estou sempre à disposição para sanar a dúvida e tudo mais. Então, você não vai ficar com conteúdo faltando. Eu vou gravar uma aula só para a gente conseguir cumprir esse conteúdo. Nessa parte final, que é uma análise da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, falando sobre vigência, validade, eficácia, revogação da lei, que seria o conteúdo em seguida. Primeiro a gente estuda a norma jurídica, para depois estudar a vigência, validade, eficácia, revogação, modificação da lei, enfim. A gente vai falar sobre isso nessa aula que eu vou gravar semana que vem. Essa semana eu estou em função da elaboração das provas, elas serão postadas todas no final de semana. E aí, semana que vem, como eu não terei que dar aula, eu vou separar esses momentos que eu estaria em aula para gravar as aulas, para gravar essas aulas extras. Eu vou gravar para vocês e vou gravar também para o terceiro semestre, que também ficou faltando uma parte dos contratos que nós
tínhamos que ver. Na verdade, eu já trabalhei com o terceiro todos os contratos que estavam na ementa, mas eu me comprometi com eles a falar de mais contratos. E aí ficou faltando alguns. Então, vai ter esse vídeo extra e o material extra. Vou enviar para o seu líder, para o seu representante, assim que ele ficar pronto. Fique tranquilo. Você não vai ter prejuízo. Mas é claro que isso não vai ser objeto da avaliação. A avaliação, ela vai corresponder ao conteúdo que está lá no Moodle como segundo bimestre. Você precisa verificar lá, tem a parte do segundo bimestre. Começou o segundo bimestre, é o início do nosso conteúdo para a segunda avaliação, certo? Todo o conteúdo do segundo bimestre. A regra institucional é conteúdo cumulativo, mas a gente está numa situação diferente, conteúdo do segundo bimestre. Fique tranquilo. Lembrando sempre, aqui reforçando aquilo que eu disse lá no início, o meu objetivo, a minha ideia é montar a sua prova pelo Google Forms. Então, quando você abrir lá a prova da avaliação do segundo bimestre, vai ter um link. E você vai clicar nesse link e ele vai te direcionar para o Google Forms. E aí você vai responder, vai aparecer uma pergunta de cada vez. Você vai respondendo uma por uma. Se eu não for autorizado a fazer isso, eu vou mandar a prova da maneira como a gente mandou no primeiro bimestre. Em que você vai ter que responder, tirar uma foto, ou escanear e mandar para mim. E precisa estar legível. No Google Forms fica muito mais fácil, porque você não precisa imprimir nada. É só responder e a sua nota sai na hora. Eu já deixo gravado as respostas. Não sei ainda o que vai acontecer. Vou conversar com o Paulo. O que eu posso fazer é, assim que eu tiver uma resposta, eu aviso o Cristiano e peço para ele comunicar a vocês. Se vai ser uma avaliação pelo Forms ou se vai ser uma avaliação da maneira como nós fizemos no primeiro bimestre. Tá bom? No mais, eu quero agradecer a participação de vocês, a presença de vocês, sempre em sala de aula e também nesse momento tão complicado que a gente inevitavelmente tem que passar. Quero dizer que muito provavelmente a gente não se encontre no segundo semestre, vai depender da questão das disciplinas, mas que tendo qualquer dúvida na sua formação, na maneira como você for evoluindo, crescendo dentro do seu conhecimento, eu estou sempre à disposição. Eu faço pesquisa, se você tem interesse em desenvolver pesquisa, eu também estou à disposição. Caso você queira escrever algum artigo, se aprofundar nessa parte, quero publicar alguma coisa, estou à disposição para tirar algumas dúvidas, para te auxiliar nessa escrita, quem sabe até auxiliar na publicação de alguma coisa. Isso agora e até o final do seu curso e depois. Eu continuo tendo contato com quase todos os meus ex-alunos e sempre que possível tiro dúvida e tal. Eu sou professor por amar ser professor e me vejo ensinando o resto da minha vida, então é isso que eu quero fazer mesmo. Então, sempre que eu tenho alguma oportunidade para fazer isso, eu vou fazer. Então, preciso te agradecer, é um momento de gratidão e também reafirmar com você esse compromisso no ensino, com a seriedade do ensino e também esse compromisso de te auxiliar naquilo que for possível da minha parte, para que você tenha a melhor formação possível. Claro que nas áreas que eu tenha algum tipo de vivência, de experiência, ou que seja a minha área de pesquisa, ou as minhas áreas de estudo. Tá bom? Fiquem bem, excelente semana, relaxem, vai dar tudo certo, estamos acabando, isso vai passar. Aproveite o feriado amanhã, descansa, feliz Dia dos Namorados, né? Se divirta na sexta-feira, com muito juízo e bom senso, se cuide. É importante agora a gente se cuidar, até que essas coisas todas terminem. Tá bom? Nos vemos. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau para todo mundo. Professor. Falou. Até mais. Boa Obrigado, noite. professor. Boa noite. Até mais, professor. Boa Boa noite. noite. Até